Visualize constantemente suas metas. Acalente suas visões e seus sonhos, pois eles são filhos de sua alma, modelos de suas supremas realizações. Napoleão Hill. Você possui e tem à sua disposição poderes mentais praticamente ilimitados. Muitas pessoas não têm consciência desses poderes e, por isso, deixam de utilizá-los para a consecução de metas. Por isso, seus resultados são apenas medianos. Quando começa a explorar e a liberar a força de seu subconsciente e de seu superconsciente, muitas vezes será capaz de conseguir, em 1 ano ou 2, mais do que a maioria das pessoas conseguem em uma vida inteira. Começará a se mover em direção às suas metas com mais rapidez do que seria capaz de imaginar atualmente. Sua faculdade mais poderosa. Sua capacidade de visualização talvez seja a mais poderosa faculdade de que dispõe. Todos os progressos em sua vida começam com algum avanço em seus horizontes mentais. Você é o que é e está onde está hoje, em grande parte, devido às imagens mentais que guarda atualmente em seu consciente. À medida que for mudando interiormente as suas imagens mentais, seu mundo exterior também começará a mudar, para corresponder a essas imagens. A visualização ativa a lei da atração, que atrai para sua vida as pessoas, as circunstâncias e os recursos de que você precisa para alcançar suas metas. A visualização também ativa a lei da correspondência, segundo a qual tal dentro, tal fora. À medida que muda suas imagens mentais interiormente, seu mundo externo, como um espelho, também começa a mudar. Do mesmo modo que você se transforma naquilo em que pensa a maior parte do tempo, também se torna aquilo que visualiza a maior parte do tempo. Wayne Dyer afirma: você poderá ver quando acreditar. E Jim Cathcart: a pessoa que você enxerga é a pessoa que você será. Segundo Dennis Whiteley, suas imagens mentais constituem o trailer das próximas atrações da sua vida. Dizia Albert Einstein: a imaginação é mais importante que os fatos. Segundo Napoleão Bonaparte, e a imaginação que governa o mundo. E Napoleão Hill escreveu: a mente humana pode alcançar tudo aquilo que é capaz de conceber e em que é capaz de acreditar. A importância da visão. Ao longo dos tempos, a característica mais comum aos líderes, em todos os níveis, e a visão. Isso quer dizer que são capazes de visualizar e imaginar um futuro ideal, muito antes de se tornar realidade. Assim como Walt Disney vislumbrou claramente um parque de diversões alegre, bem organizado e voltado para a família muito antes da construção da Disneylândia, tudo que realmente vale a pena em sua vida começa com algum tipo de imagem mental. Na realidade, você está sempre visualizando alguma coisa, de uma maneira ou de outra. Toda vez que pensa em alguém ou em alguma coisa, recorda-se de um acontecimento passado, imagina algo por acontecer ou até sonha acordado, você está visualizando. É fundamental que você aprenda a controlar e a gerir esta capacidade de visualização da sua mente, focalizando-a, como um raio laser, em direção à consecução das metas que são mais importantes para você. Veja o sucesso que almeja. As pessoas de sucesso são aquelas que visualizam antecipadamente os êxitos de que pretendem desfrutar. Antes de toda nova experiência, a pessoa de sucesso visualiza experiências bem-sucedidas anteriores que sejam semelhantes ao acontecimento que se aproxima. Um vendedor de sucesso visualiza e recorda operações bem-sucedidas de vendas. Um advogado de sucesso visualiza e recorda seu desempenho no tribunal durante um julgamento bem-sucedido. Um médico ou um cirurgião de sucesso visualiza e recorda o tratamento bem-sucedido de um paciente no passado. Em contrapartida, as pessoas que não são bem-sucedidas também utilizam a visualização, só que em seu próprio detrimento. Antes de um novo acontecimento, elas relembram, visualizam e se detêm em suas experiências de fracasso anteriores. Pensam na última vez em que fracassaram ou não se saíram bem nessa determinada área e imaginam que fracassarão de novo. Em consequência, quando efetivamente entram em contato com a nova experiência, seu subconsciente já está programado para o fracasso,
e não para o sucesso. Alimente sua mente com imagens estimulantes. Seu desempenho no mundo exterior está sempre de acordo com sua autoimagem interna. Sua autoimagem é formada pelas imagens mentais com que alimenta sua mente antes de qualquer acontecimento. E a boa notícia é que você tem absoluto controle sobre suas imagens mentais. Seja para o bem ou para o mal. Você pode optar por alimentar sua mente com imagens positivas e estimulantes de sucesso ou, então, se preocupar com imagens de fracasso. A escolha é sua. Quase tudo que você alcançou ou deixou de alcançar na vida é resultado do bom ou mau uso da visualização. Se olhar para trás, verá que quase tudo que visualizou de maneira positiva acabou se tornando realidade. Você visualizou que concluiria seus estudos. E foi o que fez. Visualizou que compraria seu primeiro carro. E o comprou. Visualizou seu primeiro namoro ou relacionamento. E conheceu a pessoa certa. Visualizou que faria uma viagem. Que conseguiria um emprego. Que encontraria um apartamento ou compraria certas roupas. E todos esses acontecimentos se tornaram realidade. Assuma o controle de suas imagens mentais. Você tem usado o poder da visualização permanentemente ao longo de toda a sua vida. Mas o problema é que a maioria das pessoas utiliza a visualização de uma forma aleatória e casual, podendo, às vezes, ajudar a si mesmas e às vezes prejudicar. Sua meta deve ser assumir absoluto controle do processo de visualização e certificar-se de que sua mente e suas imagens mentais estejam constantemente focalizadas naquilo que quer ter e na pessoa que deseja ser. O homem imprescindível. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Considerado pela maioria dos historiadores o homem imprescindível na fundação da República Norte-Americana, começou a vida de forma humilde. Nasceu em uma casa pequena e foi criado com poucas vantagens. Mas era ambicioso e ainda jovem decidiu que precisava modelar seu caráter e sua personalidade para se tornar uma pessoa aceita e bem-sucedida na sociedade. A principal influência em sua juventude foi um livro com 130 regras sobre boas maneiras e comportamento. Ele o leu repetidas vezes e acabou por memorizá-lo. Com isso, passou a praticar as melhores maneiras e formas de cortesia em todos os seus relacionamentos. Quando se tornou uma influente personalidade na Revolução Norte-Americana, era considerado um dos homens mais educados e corteses das colônias norte-americanas. Desenvolva seu caráter. Benjamin Franklin, o primeiro milionário norte-americano, um dos pais da pátria, notável estadista, diplomata e inventor, começou na Filadélfia como aprendiz de uma pequena gráfica. Era sincero e propenso a discussões e, muitas vezes, fazia inimigos, que tentavam prejudicá-lo e puxá-lo para trás. Em dado momento, ainda em sua juventude, como ele próprio revela em sua autobiografia, Benjamin Franklin percebeu que sua personalidade oferecia grande risco de prejudicar suas chances de sucesso a longo prazo na emergente sociedade norte-americana. Decidiu, então, cultivar em si mesmo uma série de virtudes essenciais, como sinceridade, humildade, temperança, disciplina e honestidade, qualidades que considerava necessárias para realizar plenamente todo o seu potencial. Durante muitos anos, semana após semana, tanto Washington quanto Franklin praticaram a visualização. Pensavam em determinada característica ou qualidade que desejavam encarnar. Visualizavam e imaginavam a si mesmos como possuidores dessa qualidade. Na interação com outras pessoas, remetiam-se a esse espelho interno para ver como deviam se comportar e passavam a proceder de forma coerente com aquela imagem interior ideal. Com o tempo, essas imagens mentais ficaram de tal forma gravadas em seus subconscientes que os gestos e a pessoa se tornaram uma só coisa. Você é o que pode ser. Em seu livro O que Podemos Vir a Ser, Totalidade Editora, 2001, Piero Ferrucci explica como você pode desenvolver qualquer qualidade que deseje reforçando constantemente essa qualidade e imaginando o que já tem. Leia sobre a qualidade a que aspira. Aprenda sobre ela. Sobretudo, imagine-se praticando esta qualidade sempre que necessário. Aristóteles escreveu que a melhor maneira de desenvolver uma virtude, caso não a tenha, consiste em imaginá-la e se comportar, sob todos os aspectos,
como se já tivesse tal virtude, sempre que ela lhe for necessária. Veja a si mesmo e pense em si mesmo tal como pode ser, e não apenas como é atualmente. Aos poucos, acabará se tornando esta nova pessoa. Mude suas imagens mentais. Basicamente, você controla a modelagem de sua personalidade e de seu caráter por meio das imagens mentais com que lida a cada hora e a cada minuto. Ao alterar suas imagens mentais, você muda a sua maneira de pensar, sentir e agir. Muda a sua maneira de tratar as outras pessoas e, consequentemente, a maneira como elas reagem a você. Muda seu desempenho e seus resultados. Você pode efetivamente refazer a si mesmo segundo a imagem da pessoa que pode imaginar vir a ser. Tudo isso faz parte do uso construtivo da visualização. Tenha o melhor desempenho possível. No atletismo profissional, há um método de treinamento denominado ensaio mental. Os melhores atletas de todos os campos desportivos ensaiam mentalmente suas atuações antes de entrar na competição. Antes de cada disputa, veem a si mesmos tendo o melhor desempenho possível. Durante muitos dias e horas antes de uma competição importante, visualizam a si mesmos tendo um ótimo desempenho. Repetidas vezes, eles estão constantemente relembrando seus melhores desempenhos em competições anteriores e os passam como um filme mental em sua tela de cinema interna. Veem a si mesmos saindo-se bem várias vezes, sentindo a alegria e a satisfação que acompanham um desempenho de alta excelência. Com isso, ficam felizes e empolgados com a perspectiva de repetir o êxito na competição vindoura. E quando ela tem início, para eles, é como se já tivessem vencido. Relaxe profundamente e veja o resultado almejado. Os competidores de patinação artística no gelo, por exemplo, ouvem repetidas vezes a música com que se apresentam, enquanto estão sentados e profundamente relaxados, com os olhos fechados, e imaginam que estão patinando. Uma das vantagens de patinar mentalmente é que nunca caem nem cometem erros. Eles veem a si mesmos fazendo seus números com perfeição, repetidas vezes, antes de efetivamente entrarem no ringue. Quando isso acontece, então, seu subconsciente já está treinado para que possam apresentar seus números com graça e elegância. Seu corpo físico não tem uma mente própria. O menor movimento dos seus dedos das mãos ou dos pés é controlado por seu computador central. Seu cérebro é a sua mente que envia impulsos de energia nervosa por sua espinha dorsal e por todo o seu corpo até os músculos, coordenando, dessa forma, suas atividades físicas. Ao visualizar, você está, na verdade, treinando seu computador central. Você programa sua mente com o desempenho que deseja ver realizado por seu corpo. As 4 partes da visualização. Existem 4 partes da visualização que você pode aprender e praticar para se certificar de que usará esta força incrível da maneira mais proveitosa possível todos os dias da sua vida. Com que frequência? O primeiro aspecto da visualização é a frequência. O número de vezes que visualiza determinada meta como se tivesse sido alcançada ou a si mesmo tendo um excelente desempenho em algum acontecimento ou circunstância. Quanto maior for a frequência com que repete uma imagem mental clara de seu melhor desempenho ou resultado, mais rapidamente ela será aceita por seu subconsciente e mais prontamente se manifestará como parte de sua realidade. Por quanto tempo? O segundo elemento da visualização é a duração da imagem mental. O período de tempo durante o qual você pode manter essa imagem em sua mente toda vez que evocá-la. Quando está profundamente relaxado, você é capaz, muitas vezes, de ativar uma imagem mental de si mesmo com o melhor desempenho possível durante vários segundos e mesmo vários minutos. Quanto maior for o tempo em que você conseguir sustentar sua imagem mental, mais profundamente ela se gravará em seu subconsciente com maior rapidez. Poderá se expressar em seu desempenho subsequente. Com que clareza? O terceiro elemento da visualização é a nitidez. Existe uma relação direta entre a clareza com que você consegue ver, em sua própria mente, a meta ou o resultado desejado e a velocidade em que ele se concretiza em sua realidade. Este elemento da visualização é o que explica a força das leis da atração e da correspondência. A nitidez de seu desejo determina diretamente a velocidade em que ele se materializa no mundo que o cerca. Temos, aqui,
Um ponto interessante. Quando estabelece para si mesmo uma nova meta, sua imagem dessa meta, em geral, será vaga e nebulosa. Você pode não ter a menor ideia de como será a meta bem-sucedida. Todavia, quanto mais escrevê-la, reexaminá-la e repeti-la mentalmente, mais clara ela se tornará. No fim das contas, será clara como água. Nesse momento, a meta se materializará de repente em seu mundo, exatamente como você a havia imaginado. Com que intensidade? O quarto elemento da visualização é a intensidade, a carga de emoção que você investe em sua imagem visual. Na realidade, trata-se da parte mais importante e poderosa do processo de visualização. Às vezes, se sua emoção for bastante intensa e sua imagem visual bastante nítida, sua meta se tornará realidade imediatamente. A natureza é neutra. Naturalmente, os elementos da frequência, da duração, da nitidez e da intensidade podem ajudá-lo ou prejudicá-lo. Tal como a natureza, o poder de visualização é neutro. Como uma faca de dois gumes, pode cortar em ambas as direções. Pode fazer de você tanto um sucesso quanto um fracasso. A visualização proporciona a você o que quer que imagine com nitidez e intensidade, seja bom ou mal. Por exemplo, a preocupação é uma forma negativa de estabelecimento de metas. Consiste no processo de pensar, imaginar e visualizar, com medo e ansiedade, exatamente aquilo que você não quer que aconteça. Quando você se preocupa, está usando a visualização de uma forma negativa. Serão atraídos para a sua vida exatamente aqueles problemas que você quer evitar. No versículo 13 e 25, Jó diz: aquilo que eu mais temia me aconteceu. Isso tem a ver com as consequências infelizes da visualização negativa. Você deve ter muito cuidado com o uso que faz de seu poder de visualização. Conceba a casa de seus sonhos. Quando me casei, minha mulher e eu tínhamos muito pouco dinheiro, e depois que abri meu negócio próprio, o pouco que tínhamos desapareceu rapidamente. Ainda assim, como todos os casais, conversávamos sobre a possibilidade de termos, um dia, a casa de nossos sonhos. Fantasiávamos uma vida naquela que seria a casa perfeita para nós e nossa família. Com o tempo, acabamos decidindo pôr o poder da visualização para trabalhar em nosso proveito na aquisição da casa de nossos sonhos. Embora, na época, tivéssemos muito pouco dinheiro e vivêssemos em uma casa alugada, assinamos várias revistas com anúncios de belas residências postas à venda em todo o país. Líamos Better Homes and Gardens e Architectural Digest. Nos fins de semana, visitávamos casas à mostra nos melhores bairros da cidade. Percorríamos os aposentos de residências lindas e caras, e ficávamos imaginando como seria nossa vida na vizinhança. Na plena convicção de que o processo funcionaria, fizemos um álbum de fotos e descrições de belas residências. Com o tempo, fomos estabelecendo uma lista de 42 itens que gostaríamos de ter em nossa casa ideal. Enquanto isso, eu continuava trabalhando normalmente, investindo em meu negócio, aumentando nossa renda e engordando nossa poupança. Um ano depois do início deste processo, havíamos mudado de uma casa alugada para uma bela residência que compramos em um excelente bairro. Era uma casa ideal sob muitos aspectos, mas no fundo do coração, sabíamos que ainda não era a casa de nossos sonhos. A paciência é fundamental. Um ano e meio depois, nos mudamos novamente, dessa vez para San Diego. Depois de um mês de visitas a dezenas de casas à venda em toda a cidade, encontramos uma que começara a ser anunciada apenas 2 dias antes, e imediatamente percebemos que havíamos encontrado a casa de nossos sonhos. Entreolhamo-nos sem nada dizer e percorremos toda a casa. Estávamos perfeitamente de acordo. Foram necessários 2 meses de negociação para estabelecer o preço final e 5 meses para conseguir o financiamento. Mas tomamos posse da casa de nossos sonhos no prazo previsto e vivemos nela desde então. E simplesmente nossa casa tinha 41 dos 42 itens que havíamos relacionado para nossa casa ideal. Pense magro. A maioria das pessoas quer ser magra e ter bom preparo físico. Para os psicólogos, isso só é possível se você pensar magro. Uma forma de criar esta imagem mental de magreza é tirar uma foto de uma pessoa que tem o tipo de corpo que você desejaria ter,
cortar a cabeça e substituí-la por uma foto sua. Depois, coloque esta foto na porta de sua geladeira. Se possível, faça várias cópias e distribua-as pela casa toda. Toda vez que você vir uma foto sua com um corpo bonito, seu subconsciente registrará a imagem. Com o tempo, você verá que está comendo menos e se exercitando mais. Logo, sua realidade exterior passará a corresponder à sua imagem interna. Encontre sua alma gêmea. Muitas pessoas solteiras me perguntam como podem encontrar sua alma gêmea. Pergunto-lhes, então, se já fizeram uma lista e criaram uma imagem de como poderia ser sua alma gêmea? Essas pessoas sempre ficam surpresas e, algumas vezes, insultadas com minha pergunta. Dizem: vou saber que é a pessoa certa assim que a encontrar. Mas não é assim que funciona. Deixar as coisas rolarem pode levar ao buraco. Se você não tem uma ideia clara do que quer, acaba obtendo qualquer coisa. Recomendo a essas pessoas solteiras que façam por escrito uma descrição completa da pessoa ideal que buscam, incluindo cada uma das qualidades e características que gostariam de encontrar em sua alma gêmea. Digo-lhes que sejam claros no que diz respeito à idade, temperamento, personalidade, interesses, valores, formação, senso de humor, grau de ambição e assim por diante. O que acontece, então, e absolutamente espantoso, um amigo, que havia frequentado um dos meus seminários com duração de 3 dias, fez essa experiência imediatamente depois do programa. 10 meses depois, conheceu uma mulher que combinava perfeitamente com sua descrição. Casaram-se pouco depois, tiveram 2 lindos filhos e vivem felizes desde o primeiro momento em que se encontraram. Se você é solteiro, deveria tentar esta técnica. Pode ter uma agradável surpresa com o que vai acontecer, assim por fora como por dentro, em todas as áreas de sua vida. Você pode usar a visualização para melhorá-la. Já me referi, neste livro, ao uso da idealização. Este processo consiste em criar uma imagem ideal de como gostaria que a sua vida fosse em algum momento do futuro. A idealização não passa de uma outra versão da visualização. Lembre-se de que não pode atingir um alvo que não é capaz de ver, mas se tem absoluta clareza quanto ao que quer, acabará por alcançá-lo. Os melhores momentos para praticar. Exatamente como acontece no estabelecimento de metas, os 2 melhores momentos para visualizar são antes de dormir e pela manhã, ao acordar. Quando visualiza as suas metas como se já tivessem sido alcançadas antes de ir para a cama, seu subconsciente as aceita em um nível mais profundo. Passa, então, a ajustar suas palavras e ações durante o dia para que você passe a fazer e dizer cada vez mais aquilo que transformará em realidade suas metas. Um outro momento para visualizar é logo ao acordar, pela manhã. O trabalho com imagens mentais claras do que pretende realizar durante o dia que começa tornará muito mais provável que você obtenha tais resultados, exatamente como os havia imaginado e dentro do prazo. O começo de todos os progressos. Vale a pena repetir. Todos os avanços em sua vida começam com um avanço em suas imagens mentais. Comece, hoje mesmo, a inundar sua mente com imagens da pessoa que deseja ser, da vida que deseja viver e das metas que pretende alcançar. Recorte, de revistas e jornais, imagens que tenham a ver com suas metas e seus desejos. Espalhe-as por toda a casa. Examine-as periodicamente. Discuta-as com frequência. Imagine-as permanentemente. Transforme sua vida em um processo permanente de visualização positiva, continuamente imaginando e alimentando a visão de suas metas ideais e de seu futuro perfeito. Isso ajudará a pisar mais no acelerador de seu próprio potencial do que qualquer outra prática que se entregue. Visualize constantemente suas metas. 1. Projete-se para o futuro e imagine sua vida perfeita sob todos os aspectos. Como ela seria? Qualquer que seja a sua resposta, passe a imaginar esta cena regularmente. 2. Obtenha imagens das coisas que gostaria de ter e da pessoa que gostaria de ser no futuro. Contemple essas imagens e pense no que poderia fazer para torná-las realidade. 3.
Recorra aos ensaios mentais antes de qualquer acontecimento importante. Veja-se mentalmente em seu melhor desempenho em tudo que faz ou tenta fazer. 4. Esteja constantemente alimentando sua mente com imagens emocionais, claras e empolgantes. Lembre-se de que sua imaginação é um trailer das próximas atrações em sua vida. 5. Conceba como seriam a casa, o negócio e a carreira de seus sonhos. Escreva cada ingrediente que teriam se fossem perfeitos sob todos os aspectos. Visualize isso como uma realidade todos os dias. Faça do processo de visualização um elemento constante de sua vida. Separe um tempo regularmente para criar imagens mentais estimulantes de si mesmo e de sua vida. Exatamente como quer que sejam. Acredite plenamente que essas imagens se materializarão exatamente quando você estiver preparado.